Olá meus queridos alunos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estudar a Idade dos Metais. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no canal. Eu fiquei surpreso com o alcance que o vídeo teve, chegando de 20 inscritos, que até eu agradeço no começo do vídeo anterior, para atualmente de 1.854 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Muito obrigado pelo apoio, fico muito feliz em saber que tem pessoas que gostam de entender história de forma aprofundada. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e também, se quiser me ajudar financeiramente, eu tenho a chave Pix que está aparecendo aqui na tela. E também eu abri um clube de membros. E por último, eu gostaria de agradecer as duas pessoas que doaram para mim, foi a Marília e a Sirene. A Idade dos Metais é o nome que se dá para o período de tempo onde o ser humano começa a dominar o manuseio dos metais a partir de 5.000 a.C., ou 7.000 anos antes do presente, com a produção de inúmeros tipos de objetos de metais, feitos de cobre, bronze e ferro, fazendo com que elas tenham mais resistência, durabilidade, precisão e letalidade do que os antigos objetos de pedra do Neolítico. A Idade dos Metais é o domínio da metalurgia por diversas civilizações ao redor do mundo. Se encontra em uma intersecção de dois períodos históricos, entre a pré-história e a Idade Antiga. É importante salientar que as civilizações abordadas nesse vídeo, como as da Mesopotâmia, Egito, China, Índia, Europa e das Américas, serão abordadas em vídeos posteriores de uma forma mais aprofundada. A palavra metalurgia vem do grego, da junção de duas palavras, metalon, que significa metal, mais a palavra ergon, que significa trabalho, resultando na palavra metalurgos, que significa trabalho em metal. Apesar de ter sido encontrado resquícios do uso de metais por sociedades do próprio Paleolítico, os metais não eram trabalhados, mas sim apenas metais nativos puros, ou seja, metais que são encontrados de maneira pura na natureza. No caso dos achados do uso desses metais no Paleolítico, eles eram resquícios de ouro e também de metais advindos de meteoros. Vale atentar-se que o manuseio de forma oficial dos metais se inicia aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, sendo que a ferramenta mais antiga encontrada até o momento foi no sítio arqueológico de Tel Tassaf, em Israel, datando aproximadamente 7.000 anos ou 5.000 a.C. A razão para os estudos, incluindo a divisão da história, do controle e do manuseio dos metais, se dá pelo fato de que, para uma sociedade conseguir fundir o metal, é sinal de que tem um alto desenvolvimento tecnológico. Junto a isso, os metais proporcionam um alto grau de proteção, como na produção de armaduras e escudos, um grau elevado de rendimento nas plantações, graças à possibilidade de amular as peças de metal, produzindo enxadas, baldes e machados, favorecendo também uma maior letalidade com a produção de espadas, pontas de flecha, por exemplo, na construção de casas e fortificações, tendo estruturas mais longevas e resistentes, e por último, na produção de obras de arte, que nos revela como era a interpretação subjetiva dessas sociedades na antiguidade. Portanto, a metalurgia se concentra na produção, tratamento, reparação, fundição e o uso de ligas metálicas para diversos intuitos. Sabendo disso, vamos entender como eram extraídos e manuseados os metais principais utilizados nesse período, sendo eles o cobre, o bronze e o ferro. É importante lembrar que nos dias de hoje, a extração e produção de metais é completamente diferente das feitas no período em que estamos estudando. O cobre provavelmente foi o primeiro metal a ser manuseado pela humanidade, por ser possível de ser encontrado de maneira pura na natureza. Os metais que são encontrados de maneira pura na natureza são denominados de metais nativos. No caso do cobre, o cobre nativo. Foi graças a ele que os seres humanos conseguiram entender e descobrir uma nova forma de material e de como poderiam manuseá-lo e utilizá-lo na produção de ferramentas e outros artefatos. A partir do momento que o ser humano compreende as propriedades e funções dos metais, neste contato inicial, os indivíduos não derretiam o cobre, apenas o moldava, empregando em algumas peças anteriormente feitas de pedra. Outro metal que foi utilizado inicialmente pelos seres humanos foi o chumbo, o qual foi responsável pela descoberta humana da fundição, na qual consiste no derretimento do metal colocando-o em um molde. Apesar do cobre ter sido o primeiro metal a ser manuseado pelo homem, as primeiras fundições não foram com o cobre, mas sim com o chumbo, pois ele possui um ponto de fusão baixo, ou seja, não necessita de altas temperaturas para derreter, sendo a temperatura mínima para entrar no estado líquido de apenas 327,5 graus Celsius, fazendo com que não fosse necessário uma alta
tecnologia para sua produção, mas apenas do fogo primitivo. Sabendo que o chumbo derretia quando colocado no fogo, os humanos começaram a tentar derreter outros metais. Contudo, foi percebido que apenas o fogo não conseguia derreter todos os metais, sendo necessário produzir fornos isolantes térmicos, que naquele tempo significava fazê-los mais grossos, feitos a partir de uma liga de barro e capim. E é neste período que se inicia o uso do carvão mineral e a invenção do tubo soprador, no qual tem a função de oxigenar o fogo, fazendo com que ele aumente sua temperatura e possibilite o derretimento de metais com altos pontos de fusão. Graças a essas novas tecnologias que foi possível o manuseio e fundição de outros metais, como o cobre e também o estanho. O cobre, para derreter/fundir, precisa de uma temperatura mínima de 1085 graus Celsius, já o estanho de apenas 231,9. Para facilitar o derretimento do cobre, ele era moído, fazendo com que ele aumentasse sua superfície de contato. A partir do momento que se adiciona o estanho ao cobre derretido, temos como resultante uma nova liga metálica, sendo ela mais forte e resistente, resultando no bronze, consistindo normalmente de 90% de cobre e 10% de estanho. Para sua produção, foi desenvolvido um novo tipo de forno, o forno de tiragem, e ao longo do tempo, o forno de forja catalã, no qual consistia uma chaminé, um compartimento para colocar o combustível e também um maior grau de isolante térmico, possibilitando alcançar uma temperatura mais elevada. Com todas essas tecnologias em mãos, ainda não era possível que o ferro fosse fundido. O ferro já era encontrado de maneira natural em sua forma nativa. Sendo assim, era possível manuseá-lo de forma muito primitiva. Contudo, para derretê-lo precisava de aproximadamente 1500 graus Celsius. Neste período, uma nova invenção surgiu, a do fole de ferreiro, que tem a função de atiçar o fogo de maneira contínua e, por consequência, aumentar a sua temperatura. O fole consiste em uma sanfona de pele e um tubo, que quando se aproximam, expulsam grandes quantidades de ar de uma só vez, possibilitando que o fogo maximize sua temperatura a partir da queima do carvão mineral. Neste período, esses metais eram mais fáceis de serem encontrados na natureza de forma nativa. Nos dias de hoje, é necessário fazer a extração de rochas para obter tais metais. Para obter o cobre, é necessário da rocha de calcopirita, para o estanho, a cassiterita, e para obter o ferro, é necessário a extração de hematita. É bom lembrar que o conhecimento e domínio dos metais levaram milhares de anos para se desenvolver nas mais diversas civilizações ao redor do mundo. Neste período, tivemos o advento de outras tecnologias que foram marcos na evolução da humanidade e também no desenvolvimento da agricultura, comércio e sociedades maiores, e por consequência, das cidades e reinos. As técnicas avançadas de irrigação se iniciaram nesse período. Até então, as plantações eram feitas nas margens de rios e riachos, ou aproveitando regiões férteis que surgiam todos os anos graças às baixas dos rios. Com o tempo e com a expansão das plantações, foi necessária uma maior área irrigada, já que as primeiras grandes civilizações do mundo estavam localizadas no Oriente Médio, onde o clima predominante é seco. A irrigação consistia em várias valas, canais, diques, represas que possibilitavam o fluxo e o controle da irrigação. Graças à irrigação, foi possível a produção de alimentos mais constantes e, por conseguinte, a de excedentes que aumentavam a cada ano. O cuidado com a terra e o transporte das produções ficaram cada vez maiores e dificultosas, sendo necessário um maior uso de animais para a manutenção dessas grandes plantações. Nesse período, há a invenção da roda, que foi inicialmente utilizada como uma forma de transporte de produtos excedentes, tanto para o armazenamento quanto para o comércio via escambo, que é um sistema econômico baseado na troca de produtos sem a necessidade de uma moeda como intermediária. É possível que a invenção da roda tenha se originado com a observação de troncos de árvores sendo rolados para movimentar cargas pesadas. As primeiras rodas eram maciças e tinha eixo fixo, fazendo com que fossem muito pesadas, mas com o tempo foram ficando mais leves e com maior rendimento. Foi graças à roda que o comércio em grande escala foi possível e também o transporte de pessoas por menores períodos de tempo. Muitas vezes se atribui a descoberta da roda na atual região da Mesopotâmia. Contudo, na Europa Oriental foi descoberta de maneira independente, sendo no pântano próximo a Ljubljana, capital da Eslovênia, encontrada a roda mais antiga, datando cerca de 5.200 anos antes do presente, ou 3.200 anos antes de Cristo. Portanto, a roda, assim como outras tecnologias, foram descobertas de maneira independente ao redor do mundo. Vale citar que nas Américas a roda não foi empregada. O principal motivo é a da falta de animais de tração como cavalos. Sendo assim, os nativos americanos utilizaram outras formas de transporte que faziam mais sentido para sua realidade, mesmo sendo menos
menos efetivos. Sabendo das tecnologias da Idade dos Metais, vamos entender a sua divisão. Eu gostaria de deixar claro que a Idade dos Metais é algo que demora séculos para acontecer, e até milênios, desde o momento que o ser humano descobre a metalurgia até o momento de realmente ter uma popularização ao redor do mundo, levou muito tempo. Como já foi citado anteriormente, a Idade dos Metais é dividida em 3 principais períodos: Idade do Cobre, Idade do Bronze e a Idade do Ferro. A Idade do Cobre, também chamado de Calcolítico, se inicia e termina em diferentes datas ao redor do mundo. Contudo, o desenvolvimento das tecnologias realizadas por diversas culturas / sociedades teve desenvolvimentos e sucessões de ocorridos relativamente semelhantes. Sendo assim, podemos marcar como o início da Idade do Cobre a data da ferramenta de cobre mais antiga encontrada, que data cerca de 5.000 anos antes de Cristo, e o seu fim no ano de 2300 antes de Cristo, com o início da Idade do Bronze. A palavra calcolítico vem do grego calcos, que significa cobre, e litos, pedra, portanto, calcoslitos, cobre e pedra, evidenciando por meio do próprio nome um período de tempo intermediário entre o uso exclusivo de ferramentas de pedra para o início do uso dos metais. As ferramentas e artefatos de pedra ainda eram amplamente utilizados pelas culturas do Calcolítico. Esse período é caracterizado pelo manuseio e fundição do cobre por diversas civilizações ao redor do mundo, assim como o início do desenvolvimento de formas de escrita que temos em especial na região da Mesopotâmia, que é uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. É importante ressaltar que outras civilizações iniciaram a prática da metalurgia a partir do cobre, como a própria Suméria, localizada na Mesopotâmia, Egito pré-dinástico, minoica, civilizações do Vale do Indo, como a civilização Harappa, temos também a civilização da China antiga e na cultura Anaú, no atual Turcomenistão, e a cultura Cucuteni-Tripilha, no sudeste da Europa. Após esse período de mais de 1000 anos, os indivíduos começam a adicionar estanho ao cobre derretido, dando origem ao bronze. A Idade do Bronze é o período que se inicia em 3300 a.C., indo até 1200 a.C., sendo caracterizado pelo uso e fundição do bronze. Outro marco desse período é o início da formalização da escrita em algumas civilizações, em especial a escrita cuneiforme, que não era uma língua, mas sim um sistema de escrita, que abrangia várias línguas na Mesopotâmia. É também na parte final da Idade do Bronze que temos o início da produção sistematizada do vidro, que a partir da Idade do Ferro se populariza com os romanos. É na Idade do Bronze que se inicia de maneira bastante abrangente um aumento significativo das cidades e reinos, e também a formalização e centralização das religiões. As famílias se tornam mais hierarquizadas, assim como o sistema político mais complexo, tendo assim a figura de um líder, por consequência de um rei. A Idade do Bronze é sem dúvida o início do que conhecemos como Idade Antiga. Os principais reinos e culturas desse período se dá com os reinos da Suméria, Egito, Kush, Minoica, Micênica, Xia, Chang e as do Vale do Indo. Vale citar que enquanto na África, Ásia e Europa as sociedades estavam utilizando a liga de bronze para a produção de objetos, nesse mesmo período nas Américas, a cultura Chavin, na região do atual Peru, começa a manusear o ouro, contudo apenas fazia moldes em grandes peças de ouro sem realizar sua fundição. Após a Idade do Bronze, inicia-se a Idade do Ferro. Após esse longo período de utilização e fundição do bronze, a tecnologia metalúrgica teve um alto grau de desenvolvimento, sendo possível alcançar maiores temperaturas nos fornos graças ao seu maior grau isolante térmico, uso de carvão mineral e pelo uso do fole de ferreiro. A Idade do Ferro se inicia há 1200 anos antes de Cristo, com a descoberta da forja do ferro em 3 diferentes regiões do globo, sendo elas na região da Anatólia, sudeste da Europa e no Cáucaso. A Idade do Ferro tem seu fim no ano 550 a.C., com o Império Aquimênida, ou o Império Persa. No meio acadêmico, existem divergências sobre o seu fim, sendo que alguns historiadores alegam que acaba com as conquistas romanas no século I d.C. Além do ferro, o aço foi descoberto nesse mesmo período por acaso, graças ao processo primitivo de produção do ferro, onde ele era colocado em estado sólido dentro de um forno em contato com o carvão, e após a sua fundição regular, ele não era retirado imediatamente, fazendo com que mantivesse
estabelece o contato direto com o carvão mineral. O carvão mineral, formado majoritariamente de carbono, se liga ao ferro fundido, surgindo assim uma liga mais forte e extremamente resistente, o aço. Os reinos e culturas que mantiveram mais destaque na fundição e forja do ferro foram as culturas Hallstatt, na atual Áustria, a cultura Laten, na atual Suíça, o reino de Urartu, o reino Hitita, na atual Turquia, o reino de Kush, no atual Sudão, o reino de Magda, na Índia, o reino de Qi, na China, o Império Romano e a Grécia Antiga. A Idade do Ferro apresenta uma grande expansão do comércio entre regiões distantes entre si. Portanto, as civilizações que não tinham a tecnologia da produção do ferro ou aço compravam de civilizações que tinham. Falando em comércio, é na Idade do Ferro que surgem as primeiras moedas de metal da humanidade. Até então, as trocas comerciais se baseavam no escambo e também em objetos que faziam um intermediário entre produtos, como por exemplo as conchas de cauri ou diversos outros tipos de grãos. A moeda mais antiga que se tem registro data cerca de 500 anos antes de Cristo, na região da Lídia, atual Turquia. A moeda foi feita de elétron, uma liga metálica feita de ouro e prata. Em pouco tempo, a moeda se popularizou em outros reinos, pois foi uma forma de padronizar os valores dos produtos e também de centralizar de maneira mais eficiente o poder real, já que a produção e cunhagem eram feitas pelo Estado. A etimologia da palavra moeda vem do local de onde eram produzidas as moedas romanas. Na realidade, vem do nome da deusa que dá o nome do templo onde eram cunhadas as moedas romanas, o templo de Juno Moneta. Com o entendimento de como está dividida a idade dos metais, agora conseguiremos entender de maneira aprofundada como ela se desenvolveu. A divisão da idade dos metais muitas vezes nem é utilizada aqui no Brasil. Geralmente no Brasil a gente estuda pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Contudo, quando você estuda a Idade Antiga de forma aprofundada, você descobre que ela tem várias divisões em ordem cronológica. Temos o Calcolítico, que mesmo estando na pré-história, já é uma transição para a Idade Antiga. Idade do Bronze, Idade do Ferro, Antiguidade Oriental, Antiguidade Ocidental ou Antiguidade Clássica e, por último, Antiguidade Tardia. Com o tempo, vocês vão perceber que essa divisão é essencial para que a gente compreenda melhor a divisão, porque se a gente colocar os povos iniciais da Mesopotâmia junto com o Império Romano e compará-los, eles não vão ter muitas semelhanças em termos de sistema de governo, formas na qual a sociedade estava estruturada, táticas de guerra. Por isso é importante subdividir melhor a história, dessa forma fica mais fácil de entender. Eu gostaria de deixar claro que será abordado de maneira relativamente superficial cada civilização, já que todos terão vídeos individuais. O propósito desse vídeo é explicar o que era, como estava localizado e suas transições para os outros períodos. A saída das sociedades do Neolítico para a Idade dos Metais está intimamente ligada ao desenvolvimento da agricultura, já que com a expansão das plantações e criação de animais, foi necessário ter cada vez mais pessoas e animais para trabalharem com a terra, junto à força animal para a realização dos trabalhos mais pesados. As sociedades que tiveram o Neolítico mais desenvolvido tiveram inúmeras inovações e invenções criadas para auxiliá-los na produtividade e rendimento em grandes campos. Graças a isso, temos a invenção da roda, arado, carro de boi e da mais nova tecnologia, a metalurgia. Neste período de 7.000 anos atrás, estima-se que a população humana mundial era de 50 milhões de habitantes. Com uma grande produção agrícola, houve uma maior produção de excedentes, que favoreceu o comércio e a troca de tecnologias. O surgimento dessas novas tecnologias se dá com os indivíduos se especializando em trabalhos cada vez mais específicos que não estavam diretamente ligados ao trabalho rural. Esse afastamento do trabalho rural é responsável por uma maior e mais complexa estratificação social. As hierarquias sociais, que no Neolítico eram quase nulas, se resumindo a líderes religiosos, começam a surgir os líderes governamentais e regras políticas. Portanto, as terras começam a ter um dono, o qual impõe regras para utilizar seus territórios e minerar, entre aspas, suas cavernas. Em toda a história da humanidade, houve guerras e conflitos. Contudo, é na Idade dos Metais que podemos observar arqueologicamente um alto grau de batalhas, conflitos e, entre aspas, genocídios. A principal razão se dá com a criação de territórios vastos de propriedades de indivíduos
etnias, o que faz com que as tensões entre grupos, entre aspas, diferentes, comecem em maior escala, fazendo com que seja necessário a criação de exércitos, os quais têm a função de manter a sociedade segura de invasores e de rebeliões internas. Como as sociedades mais antigas a terem controle da metalurgia estão localizados majoritariamente no Oriente Médio, é de lá que começaremos a abordar. No Crescente Fértil, a metalurgia surge há 5.000 anos antes de Cristo. Lembrando que o Crescente Fértil se refere à área que abrange o Egito, Mesopotâmia e Levante. Foi nomeada assim, pois nessa região se concentra rios importantes como o Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates e o Rio Jordão, que favoreceram o desenvolvimento da agricultura, irrigação e também em uma maior concentração de pessoas próximas aos rios, pois era uma região viva em meio a grandes desertos, ou seja, crescente fértil, pois é uma região fértil em formato de lua crescente. É no sítio arqueológico de Arintep, no atual Iraque, que são encontrados os artefatos mais antigos feitos de chumbo, datando cerca de 5.000 anos antes de Cristo. A razão do chumbo não ter sido massivamente utilizado e fundido é em razão de ser difícil de ser encontrado em sua forma nativa. Portanto, outros metais foram utilizados para realizar a fundição, em especial o cobre. Foram encontrados artefatos de cobre no sítio arqueológico de Tel Megazalia, no atual Iraque. Outro lugar relevante contendo os artefatos mais antigos está localizado na região sul de Israel, no Vale do Timna. Neste local encontram-se evidências da mineração do cobre. A razão do surgimento do calcolítico no Oriente Médio se dá pela diminuição/declínio da aquisição de matérias-primas para a produção de ferramentas de pedra, por conta da sua baixa durabilidade. Nos sítios arqueológicos dessas regiões, é possível observar uma queda da qualidade dos materiais líticos produzidos, assim como a sua estética. Ao longo dos séculos, há um declínio da especialização na produção lítica quando comparada com a produção de peças de cobre. Além da região da Mesopotâmia, no leste da Anatólia, atual Turquia, temos na região de Norstep e Dejirmentep registros arqueológicos que datam 4.200 anos antes de Cristo de fornos de tiragem, assim como escórias, que são subprodutos no processo de mineração, e também foram encontrados pigmentos. Foi no período da cultura Ubaide, cultura caracterizada por ser um conjunto de civilizações pré-mesopotâmicas que eram exímios agricultores, construtores e artistas que precedem as civilizações modernas da Mesopotâmia, como a Suméria. Nessa região foram encontradas ligas de arsênico, um metal menos utilizado ao redor do mundo, mas que teve sua utilização popularizada. No sul da Ásia, na região do Vale do Indo, que abrange os atuais Paquistão, Índia e até mesmo o Afeganistão, no atual Turcomenistão e no norte do Irã, tem-se uma grande semelhança de artefatos encontrados, o que revela uma grande troca comercial entre os povos dessa região entre os anos de 4 e 3.000 anos antes de Cristo. Na região do Vale do Indo, com a civilização Harappa, foram encontradas inúmeras pulseiras e pontas de flechas feitas de metal que datam a partir de 5.000 anos antes de Cristo. Na atual Índia, a cultura calcolítica se destaca em 4 principais comunidades agrícolas: as Jibanas, Kaita, Malva e Jorve, que datam entre 2,5 a 1.000 anos antes de Cristo. Essas comunidades possuíam semelhanças e traços comuns na produção e uso do cobre, e se destacam pela produção de cerâmicas e no uso de pérolas como ornamentos. Na atual China, a cultura Banpo, que foi uma cultura que se estendeu por grande parte da bacia do Rio Amarelo, tem-se no sítio arqueológico de Jianghan os primeiros achados de cobre, datando entre 3 a 1.000 anos antes de Cristo. Por curiosidade, Jianghan está localizado nas margens do rio Lin, sendo ela a maior aldeia neolítica encontrada na bacia do Rio Amarelo, abrangendo 5 diferentes fases de culturas do Neolítico. Nesse local foram encontrados restos de metalurgia do cobre e também seus artefatos, concluindo que os habitantes do Vale do Rio Amarelo tinham o domínio do cobre. Na Europa, foram encontrados os artefatos de cobre mais antigos na cidade de Prokupled, na atual Sérvia, datando cerca de 5.500 anos antes de Cristo. Essa descoberta revela que a fundição do cobre foi descoberta independente no mesmo período em diferentes regiões. O grande diferencial na fundição do cobre nessa região é a da produção de machados de cobre, no qual se populariza a partir do sudeste da Europa até a
Escandinávia, com a chamada cultura do machado de batalha. Nos Alpes austríacos foi encontrada uma múmia natural nomeada de Otzi, o Homem de Gelo, que data cerca de 3.300 anos antes de Cristo e possuía consigo um machado de cobre, característico do Calcolítico e dessa cultura. Na região da Península Ibérica, que abrange Portugal e Espanha, temos achados arqueológicos que remetem ao Calcolítico. Em Portugal, no sítio arqueológico de Castro de Vila Nova de São Pedro, e na Espanha, no sítio arqueológico de Los Milhares. Esses locais eram grandes cidades fortificadas entre os anos de 2600 até 1300 anos antes de Cristo e já tinham o domínio da metalurgia, sendo estes assentamentos considerados cidades, possuindo cerca de 1000 habitantes. A religião no Calcolítico se caracteriza pela cultura avançada de sepultamentos, sendo algo extremamente sagrado, pois representa a transição de mundos. Junto a isso, tem-se a popularização de monumentos megalíticos, que são construções de monumentos de pedra grandiosos, podendo ser dolmes, que são grandes complexos de túmulos, ou meniles, que são monólitos verticais individuais cravados na terra, que representam o culto aos deuses e a seres espirituais. Possivelmente, nesses locais, eram feitos os rituais e suas diversas formas de culto. Nesse período, ainda não há uma centralização religiosa, pois é a partir da escrita que se inicia as religiões formais. Outra característica desse período é o uso de amuletos e talismãs, que representam e indicam a crença de proteção espiritual e na capacidade desses objetos de trazer sorte ou azar. Na arte, temos a especialização na produção de cerâmicas muito bem ornamentadas e pintadas em formatos geométricos, figuras humanas estilizadas, animais e padrões abstratos. As joias e adornos começam a ser feitos de cobre trabalhado, assim como as esculturas. As obras de arte mais importantes de serem citadas do período da Idade do Cobre são a tigela de Los Milhares, estatueta feminina de Ciclades, vaso de cerâmica de Gummeunitsa e a cabeça de ídolo. Nesse período, começa a ocorrer uma maior estratificação social, graças ao surgimento das cidades, junto à fundação de reinos / cidades-estados, advindo dos antigos protolíderes do Neolítico. Na economia, se inicia também as primeiras grandes rotas comerciais, por conta da necessidade de troca de ferramentas, metais e venda de excedentes de origem agrícola. Ao longo desse período, temos grandes avanços que se direcionam ao fim do uso de ferramentas de pedra em detrimento do uso dos metais. Temos então a Idade do Bronze. A partir do fim do Calcolítico e o início da Idade do Bronze, iniciamos oficialmente a urbanização, a hierarquização, um sistema político centralizado. Todas essas características vão influenciar de maneira definitiva a história da humanidade. Temos, a partir desse período, uma divisão clara entre os povos que viviam de maneira primitiva e os povos que viviam e vivem de forma moderna. A Idade do Bronze abrange o período entre 3.300 a 1.200 anos antes de Cristo, ou 5.300 até 3.200 anos atrás. É caracterizado pelo uso da liga metálica de bronze, sendo que neste mesmo período, algumas sociedades alcançaram o domínio da escrita. Portanto, a Idade do Bronze está localizada oficialmente na Idade Antiga. Essa data que foi citada se refere ao Oriente e Europa, já que em outras partes do mundo, o desenvolvimento metalúrgico ocorreu em tempos posteriores. A Idade do Bronze pode ser dividida em três: Idade do Bronze Inicial, Idade do Bronze Média e Idade do Bronze Tardia. Para uma sociedade estar considerada na Idade do Bronze, ela deve ter o controle da metalurgia ou também comercializar produtos em troca da liga de bronze. Para se fazer o bronze, é necessário fundir o cobre com estanho, também podendo utilizar o metal arsênio. Neste período, também se inicia o uso da prata e do ouro. A extração e o uso do estanho são datados nesse mesmo período, há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. As primeiras ligas de bronze encontradas registram menos de 2% de estanho ou arsênio. Acredita-se que essas primeiras ligas foram feitas de maneira acidental, devido a vestígios de outros metais misturados ao minério de cobre. A adição de outros metais ao cobre derretido fez com que ele tivesse maior dureza, melhorando seu processo de fundição, produzindo metal mais denso e menos esponjoso. Por esse motivo, os povos pararam de utilizar apenas o cobre na produção
produção de ferramentas, já que ele é muito flexível e maleável, o que permite que seja dobrável e moldado a frio, fazendo com que seja ruim para ser utilizado como uma ferramenta de alto rendimento. A descoberta ou invenção da liga de cobre foi uma revolução. Os objetos mais antigos encontrados de bronze foram feitos a partir da mistura de cobre com arsênio, sendo encontrados no Oriente Médio. A razão para isso se dá com a possibilidade de encontrar arsênio junto ao minério de cobre. Foi percebido que o metal arsênio, quando aquecido, liberava um gás chamado arsênico, sendo ele extremamente venenoso. Com a necessidade de um metal não tóxico, foi descoberto que o estanho, quando misturado ao cobre, também criava uma liga metálica dura, chamada bronze, fato que ocorreu já no início da Idade do Bronze. Com o tempo, começou a surgir uma grande rede comercial de estanho, que é um metal relativamente raro, extraído a partir da rocha de cassiterita. A partir desse momento, se inicia as grandes rotas comerciais entre as distantes minas de estanho, ligando-as aos grandes centros urbanos, favorecendo o desenvolvimento da navegação e também da roda. O ser humano já tinha conhecimento do ferro nativo, contudo, nesse período, ainda não havia tecnologias suficientes para fundi-lo e nem mesmo moldá-lo a frio, por conta do seu alto ponto de fusão e dureza. A falta de tecnologia se estende até o final do segundo milênio antes de Cristo. Assim como na Idade do Cobre tivemos a invenção da roda, na Idade do Bronze temos a invenção da escrita, uma das grandes inovações da humanidade. Na arqueologia, para ser considerado um sistema de escrita, deve-se seguir 3 critérios. Primeiro, deve ser completa e com algum propósito, ou seja, um significado completo. Segundo, o sistema de escrita precisa possuir um conjunto de símbolos que possam ser registrados em algum material de escrita. E terceiro, esses símbolos devem representar um sistema de fala para que a comunicação seja possível. A primeira forma de escrita inventada com essas 3 características é a escrita cuneiforme, também chamada de Suméria Acadiana, com a civilização suméria, há 4.000 anos antes de Cristo. Os escritos eram feitos com uma cunha, que é uma ponta de madeira ou metal, e registrada em argila. A história completa da escrita será abordada no próximo vídeo. Nesse período, a escrita hieróglifa no Egito está em ascensão a partir do início da Idade do Bronze, no ano de 2800 a.C. Além do crescente fértil, temos a invenção da escrita na China, sendo criada a partir de 2500 anos antes de Cristo. Como a Idade do Cobre se inicia no crescente fértil, sendo esta região considerada o berço das grandes civilizações, iniciaremos por ela. Irei abordar de maneira bem sucinta cada civilização ao redor do mundo, seus reinos, expansões territoriais e razões dessas evoluções. Lembrando que essas civilizações terão vídeos completos e detalhados em breve aqui no canal. Peço que se inscrevam no canal, deixe o like e se quiserem me ajudar financeiramente, eu tenho uma chave Pix e também o clube de membros. Iniciando com as civilizações da Mesopotâmia, região do Oriente Médio localizada entre 2 rios, o Tigre e Eufrates. Graças a ele, houve a possibilidade do surgimento das primeiras grandes civilizações da história, em especial a Suméria. Lembrando que Suméria não foi um reino, mas sim uma civilização composta por várias cidades-estados. Eles foram os inventores da primeira forma de escrita, da metalurgia do bronze, assim como do sistema de hierarquia centralizado baseado em uma forma de monarquia hereditária. Eles também criaram os primeiros códigos legais, as primeiras grandes obras arquitetônicas como os zigurates, foram os primeiros a ter uma estratificação social formalizada, os primeiros exércitos organizados, desenvolvimento da medicina e também das religiões. É nesse local que se formaliza a escravidão, que podia ser por dívida, guerra ou hereditária. Graças a essa região, que hoje é esquecida por muitos, pois fica no meio do Iraque, eles foram responsáveis em criar as bases dos estudos da astronomia, matemática e até mesmo a astrologia. As nossas visões de mundo e a compreensão do que é a vida são advindas graças às bases criadas por esses povos há 6.000 anos atrás ou há 4.000 anos antes de Cristo. Poucos séculos depois dos desenvolvimentos revolucionários iniciados na Mesopotâmia, essa região antes formada por cidades-estados é unificada pelo rei Sargão o Grande no ano de 2334 a.C., fundando o primeiro reino / império da humanidade, o Império Acádio. Esse império, que durou pouco tempo, influenciou outras civilizações, como as da região da Anatólia, palavra que vem do grego que significa leste ou nascer do sol. Esta região também pode ser referida como Ásia Menor, região que hoje pertence à Turquia. Com influência do Império Acádio em 2000 anos antes de Cristo e com a cultura Kura-Araxés, cultura que se difundiu em toda a região do Cáucaso, os
os povos da Anatólia começam a ser influenciados pelos acádios, sendo a civilização atiana a principal. Os atianos é um povo que inicialmente residia na região central da Anatólia e que em pouco tempo formaram uma civilização baseada em cidades-estados, assim como os sumérios, que foram responsáveis pelo desenvolvimento acelerado da metalurgia e de cidades modernas por toda a península. O povo e o reino atiano, que data entre 2,5 a 2.000 anos antes de Cristo, influenciaram, graças às suas rotas comerciais, as futuras culturas gregas a partir da grande primeira civilização da Europa, a civilização minoica, que foi uma civilização que teve origem na ilha de Creta, no importantíssimo Mar Egeu, a partir dos povos do Neolítico que residiam no arquipélago, iniciando oficialmente em 3100 a.C., tendo como características a construção de enormes edifícios, estatuetas realistas e afrescos, que é uma técnica de pintura em mural. Eles fizeram comércio com inúmeras culturas e grandes civilizações de todo o Mediterrâneo, fato que favoreceu o alto grau de intelectualidade de seus cidadãos, possibilitando o surgimento e desenvolvimento das próximas civilizações gregas. A civilização minoica se encerra no ano 1100 a.C., com as conquistas dos gregos micênicos por conta da miscigenação com os minoicos e também por conta da erupção vulcânica de Santorini. Além dos minoicos, os atianos também tiveram relações comerciais com os povos da Mesopotâmia. Os mesmos eram os fornecedores de estanho para a produção do bronze. Com o fim do primeiro grande reino da Mesopotâmia, o Império Acádio, que foi constantemente invadido pelos povos gútios, sendo considerados povos nômades do leste da Mesopotâmia no Monte Zagros, o Império Acádio entrou em decadência, acabando no ano 2140 a.C. Portanto, as cidades-estados sumérias voltam a ser independentes até a ascensão da cidade-estado de Ur, iniciando o reino de Ur, sendo também nomeado de Império Neo-Sumério ou Terceira Dinastia de Ur no ano de 2100 a.C., que teve seu fim no ano 2000 a.C. O primeiro rei foi Ur-Nammu, que foi importantíssimo para a história, pois ele foi o criador do primeiro e mais antigo código de lei escrito da humanidade, datando entre 2050 a 2000 anos antes de Cristo. Com o tempo, o reino de Ur entrou em constantes batalhas com o reino de Elam, que fica localizado ao sudeste da Mesopotâmia. Essas constantes batalhas enfraqueceram o reino de Ur até que o mesmo entrou em decadência. Nesse período é escrito os Lamentos de Ur, que é um escrito fúnebre sobre a queda e destruição das cidades arruinadas. Esse texto influenciou séculos depois a escritura do livro das Lamentações no Antigo Testamento. Nele se lamenta a destruição de Jerusalém pelo reino da Babilônia. Com a queda do reino de Ur, a Suméria toda entra em colapso, entrando em uma grande desordem política a partir do ano 2000 a.C. Nesse período, várias cidades-estados entram em conflito para o domínio de toda a região da Mesopotâmia. Diversos reinos e dinastias menores surgem e desaparecem ao longo do tempo, incluindo a dinastia Gutiana e a dinastia Isin-Larsa. Após esse período, inicia-se as invasões babilônicas, que será abordada melhor no próximo vídeo sobre a Mesopotâmia. Nesse mesmo período, ao norte da Mesopotâmia, a cidade-estado de Assur, que desde os tempos da Acádia era uma cidade próspera e desenvolvida. Após a crise, ela expande seus territórios, que ao longo do tempo se torna o famoso reino da Assíria, que resumindo, conquistou toda a região da Mesopotâmia e até mesmo a Babilônia. Os assírios levam a escrita para a Anatólia em 2000 a.C. Ao longo do tempo, os povos atianos são anexados pelos hititas, que é um povo de origem indo-europeia que já habitava a região da Anatólia. Indo-europeu são os supostos povos originários da estepe do Irã, Ásia Central, que também pode ser chamados de arianos, que ao longo do tempo avançam para a Europa, dando origem a vários grupos étnicos, como itálicos, germânicos, celtas, eslávicos, bálticos, entre outros. O Império Hitita se estabeleceu na cidade de Atusa, no norte da Anatólia, a partir de 1800 a.C. Em 1400 a.C., o Império Hitita tem seu apogeu, abrangendo a Anatólia Central, o sudeste da Síria, até mesmo a Alta Mesopotâmia, tornando-se a maior potência na Idade do Bronze em termos econômicos. A próxima civilização a ter o domínio da metalurgia e da fundição do bronze foi as do Planalto Iraniano. A primeira civilização de destaque foram os Elamitas, localizados abaixo da Mesopotâmia, fazendo fronteira com a civilização suméria. Nesse período, a civilização Elam era dividida em cidades-estados, principalmente as de Susa e Arshan, terras
terras localizadas na atual província do Khuzistão. As culturas desenvolvidas nessa região desempenharam um papel crucial no Império Gutiano, que foi um pequeno e curto império, e especialmente durante a dinastia iraniana Aquimênida, ou persa, que o sucedeu. Como vocês perceberam, eu apenas resumi a linha cronológica dos reinos e conquistas da Mesopotâmia, Anatólia e Mar Egeu, com o intuito de fazê-los entender como estava organizada a região e suas interconexões. Vamos agora entender como foi a Idade do Bronze de maneira geral na região do Levante. Como assim você não se inscreveu no canal ainda? Esse vídeo dá muito trabalho para fazer. Por favor, se inscreva no canal e também deixa o like para ajudar aí. A região do Levante, região do Oriente Médio, banhada pelo mar Mediterrâneo, é habitada há milhares de anos, estando nessa região a cidade mais antiga da humanidade. Contudo, essa região não correspondia a um poder centralizado com um sistema de escrita. É a partir do ano 2500 a.C. que se inicia uma grande civilização, a civilização cananeia, também chamada de Canaã. A história da Cananeia se inicia na Idade do Cobre, com a imigração dos povos da cultura gausuliana, localizados ao leste do Mar Morto, na atual Jordânia, sendo responsáveis pelo desenvolvimento da metalurgia e das rotas comerciais do cobre advindas do sul da atual Jordânia. Essa cultura influenciou inúmeras regiões do Oriente Médio, graças ao seu alto grau de conhecimento no manuseio e fundição dos metais, em especial o cobre. Esses povos que viviam ao leste do Mar Morto imigraram para a atual região de Israel, na região de Canaã, na costa do Mediterrâneo em 4500 a.C. Esses povos dão origem aos cananeus, surgindo a partir de uma miscigenação com outros povos da região de várias culturas, como a cultura nômade de pastores de ovelha dos arredores do deserto de Negev, a cultura natufiana e arifiana, e a cultura pré-cerâmica do Neolítico B. Essas influências possibilitaram o rápido desenvolvimento do trabalho artesanal e do metal. Eles tinham conhecimento avançado de metalurgia, podendo ser considerados os melhores metalúrgicos na época da Idade do Cobre, tecnologias essas que posteriormente influenciaram as culturas metalúrgicas no Cáucaso, em especial a cultura Maikop. Com o tempo, um novo povo alcança a região de Canaã, havendo muitas divergências sobre suas origens, possivelmente advindos da região da Mesopotâmia, sendo eles os povos semíticos, que na tradição judaico-cristã são atestados na Bíblia como os descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé, narrados em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Neste caso, Sem dá origem aos povos semíticos, que atualmente são os árabes e hebreus, na tradição judaica narrada na Bíblia. É importante lembrar que essas histórias narradas em Gênesis não são documentos que narram a origem real desses povos, mas sim as visões de mundo e interpretações dos povos que viveram nessa época com o propósito de tentar explicar suas origens. Os povos semíticos podem ser identificados ao longo da história por conta de suas línguas, no caso falante de línguas semíticas, que têm suas origens antes da Idade do Cobre, a partir das regiões da Mesopotâmia e Cáucaso, que ao longo do tempo se espalharam por todo o Oriente Médio e Chifre da África. A abordagem mais aprofundada sobre os povos semíticos será feita em vídeos posteriores, em especial no vídeo sobre civilização do Oriente Médio Antigo e judaísmo. Entrando na Idade do Bronze, o Império Acádio anexa uma grande região do Levante, em especial no atual oeste da Síria, entrando em contato com o reino ou cidade-estado de Ebla, que foi um grande reino nessa região por séculos. Os acádios chamavam os povos dessa região de Martu, que significa moradores das tendas, que mais tarde foram chamados de Amurru, que na tradução para o português se tornaram os amoreus ou amoritas. O reino amorita fazia fronteira ao sul com os cananeus, ou Canaã. Ao longo do tempo, os povos do Levante, no caso cananeus e amoreus, mantiveram contatos constantes com os egípcios, com os povos da Anatólia, como os atianos, uritas e hititas, e até mesmo com os povos luvitanos, e também mantiveram relações com os povos da Mesopotâmia, como os sumérios, acádios e posteriormente assírios, que foram se cessar com as invasões dos povos do mar, eclodindo na crise da Idade do Bronze, no ano de 1200 a.C. Entre os anos de 2000 e 1500 a.C., as influências mesopotâmicas na vida dos cananeus se tornaram mais presentes, graças às suas rotas comerciais. Por volta de 1100
1600 a.C., os cananeus invadem parte leste do delta do rio Nilo, alguns séculos antes do aparecimento dos, entre aspas, hebreus, que são citados na Bíblia, a partir de Abraão. Com o tempo, os egípcios invadem parte sul de Canaã, tornando-se tributárias aos faraós. Já a parte norte, habitada pelos amoritas, são conquistados pelos assírios. Após o período de conquistas egípcias dessa região, entramos no declínio da Idade do Bronze, que será abordado em breve. Vamos entender agora como ocorreu as conquistas e evoluções na região do Vale e Delta do Rio Nilo. A história do Egito Antigo se inicia com as populações que viveram às margens do Rio Nilo há milhares de anos. Assim como nas outras regiões do mundo onde se desenvolveu as primeiras grandes civilizações, os rios possibilitavam a vida em um grande ambiente seco e desértico. No caso do Vale do Nilo, tem-se um grande diferencial, as suas grandes cheias, que favoreceram a alta fertilidade do solo, assim como a região do seu delta. Para quem não sabe, delta é simplesmente a foz de um rio que se divide em vários braços, fazendo com que tenha uma extensa área fértil que atrai um grande número de pessoas em uma região muito extrema para a vida, o deserto do Saara. Seres humanos já viviam nessa região desde 120 mil anos atrás, sendo eles nômades por milênios. Entrando no Neolítico, sociedades agrícolas começam a se estabelecer ao longo de todo o rio, e entre 6.000 e 3.000 anos antes de Cristo, a partir dos povos nilóticos, que são civilizações falantes de línguas nilóticas, ou seja, civilizações banhadas pelo rio Nilo, arqueologicamente, a região do Nilo teve o desenvolvimento de inúmeras culturas, podendo ser divididas em Alto e Baixo Egito. Temos, portanto, no Baixo Egito as culturas Fayum-a, Merinde, El-Omari e Maade. Já no Alto Egito, temos as culturas Nabta Playa, Badari, Nakada, Amira e Gerzeana. Essas culturas tiveram grandes trocas de conhecimento, como a de produção agrícola, irrigações, cerâmica e construções, com influências culturais próprias da região, mas também com muita influência mesopotâmica. Graças a essas trocas culturais, esta região começou a se tornar apenas uma, até que se unificaram em duas grandes civilizações, a do Baixo Egito, localizada ao norte do Egito, pois é a foz do rio Nilo, e Alto Egito, que fica no sul, pois é a sua nascente. Este fato é documentado na Pedra de Palermo, um documento que lista os faraós egípcios desde a época pré-dinástica. No Egito pré-dinástico, que abrange entre 4.000 a 3.100 a.C., ocorre de certa forma a padronização da cultura egípcia, assim como uma maior centralização religiosa. Nesse período, as civilizações eram divididas em nomos, que pode ser comparadas às cidades-estados, que guerreavam entre si, tanto no Vale do Nilo, que seria na região sul, como no Delta, na região norte. Os nomos eram governados por um nomarca, que significa grande chefe. Neste tempo, houve-se guerras entre essas cidades-estados pela governança e expansão de terras, tanto no reino do Alto e Baixo Egito. E com essas infindáveis guerras, ocorre no ano de 3.100 a.C. a grande unificação do Egito, com o faraó Menes, evidenciada na paleta de Narmer, que mostra a unificação das regiões, a partir do registro do faraó, utilizando a coroa branca do Alto Egito e a coroa vermelha do Baixo Egito, unindo as duas regiões sob o seu domínio. A união das duas regiões não foi apenas política, mas também cultural. Narmer fundou a capital dinâmica em Mênfis, estrategicamente localizada perto do ponto onde o Alto e o Baixo Egito se encontram, e isso permitiu um controle eficaz de ambas as regiões. Após a unificação, o Egito entrou num período conhecido como Época Tinita, ou também período dinástico precoce ou período arcaico. Este período abrange a primeira e segunda dinastia, entre 3.100 a 2.686 a.C. Para quem não sabe, dinastia se refere a uma sucessão de monarcas de uma mesma família que sucedem no trono. Geralmente, uma dinastia acaba quando o monarca morre sem descendentes, quando há guerras civis, invasões estrangeiras ou revoluções populares que podem resultar na queda de um monarca. Também pode ocorrer por fraqueza interna, um monarca sem poder pode ser usurpado, levando à sua queda, e também a sucessão de monarcas pode ser contestada, levando à sua queda. Esses são alguns dos exemplos das razões da queda e a troca de uma dinastia. Na época tinita, nome advindo da cidade de origem do faraó, a cidade de Tinis, o Egito acaba de se unificar, mudando a sua capital de Tinis para Mênfis. Nesse período, inicia-se a figura do Rei Deus, onde se tem a figura
do faraó e sua dinastia uma divindade, ou até mesmo Deus. No caso do Egito Antigo, o faraó era considerado a reencarnação direta de Horus, o deus da proteção e dos reis egípcios, sendo ele filho de Osíris e de Ísis. Neste período inicial, a religião se torna centralizada, assim como a arte, a arquitetura e sistema de escrita. Após o período arcaico, que acaba no ano 2686 a.C., inicia-se o que é chamado de Antigo Reino do Egito, entre 2686 até o ano de 2181 a.C. Esse período também é chamado da Era da Construção das Pirâmides. A primeira pirâmide egípcia foi a pirâmide de Djoser, construída entre os anos de 2670 até 2650 a.C., sendo ela uma necrópole, assim como as outras, onde foi encontrado o faraó Djoser, o primeiro da terceira dinastia e fundador dessa nova era egípcia. Este período é considerado o auge do Império Egípcio, fazendo as maiores construções da Idade Antiga, sendo as mais famosas as do complexo de Gizé, feitas ao longo do tempo por três principais faraós. Na ordem cronológica temos a pirâmide de Quéops, ou a Grande Pirâmide de Gizé, construída entre os anos de 2580 a 2560 a.C., sendo a maior construção da humanidade por cerca de 3.800 anos, tendo ela, no ano que foi finalizada, 146,5 metros de altura, que ao longo do tempo teve uma redução do seu tamanho, sendo atualmente de 138,8 metros de altura. Após a construção da pirâmide de Quéops, temos a construção da pirâmide de Khafre. Khafre foi o filho de Quéops e mandou construir a pirâmide no ano de 2520, que foi finalizado no ano de 2490 a.C., demorando cerca de 30 anos para ser feita. Quando foi finalizada, tinha cerca de 143 metros e atualmente possui 136 metros. Foi com Khafre que a Esfinge de Gizé foi construída, sendo nela representado um ser mitológico com corpo de leão e rosto humano, que representa o faraó Khafre, considerada a maior estátua feita de monólito do planeta, possuindo atualmente 73,5 metros de comprimento, 19,3 metros de largura e 20,22 metros de altura. E por último, temos a construção da pirâmide de Miquerinos, que foi filho de Khafre e neto de Quéops. O início da construção foi em 2532 até 2503 a.C., tendo uma altura de 65 metros em sua fundação e atualmente 61 metros. Após a Era de Ouro dos egípcios, temos outro período, o intermediário entre 2134 até 2040 a.C. Após, temos o período do Império Médio entre 2050 até 1710 a.C. e em seguida o segundo Império Intermediário entre 1640 até 1550 a.C. e o Império Novo entre 1550 até 1069 a.C., com o fim da Idade do Bronze. A partir dos egípcios, ao sul do Rio Nilo, temos os povos núbios, que alcançam a Idade dos Metais em 2300 a.C., fazendo a fundição do cobre e a produção do bronze, que foram introduzidas pelos egípcios na cidade de Meroe, no atual Sudão. Sabendo melhor como se desenvolveu as grandes civilizações na Idade do Bronze na Mesopotâmia, Anatólia, Levante e Egito, vamos entender como ocorreu no Vale do Indo e na China, que estavam se desenvolvendo a passos largos nesse mesmo período. Iniciaremos pelas civilizações do Vale do Indo, localizados no atual Paquistão e Índia. A civilização do Vale do Indo significa que são banhadas pelo rio Indo, palavra que vem do sânscrito Sindhu, que foi adaptada pelos gregos de Indo. O rio também é responsável pelo nome do país, Índia. As primeiras grandes civilizações dessa região se iniciaram no ano 3300 a.C. Contudo, os seres humanos já habitavam a região pelo menos há 7.000 anos, praticando a agricultura e o pastoreio na região do Baluchistão, graças a artefatos encontrados no sítio arqueológico de Megar. Ao longo do tempo, essas pequenas sociedades se desenvolveram em cidades, tanto próximas ao rio Indo, como próximo dos rios de toda a bacia do Indo, alimentados por rios intermitentes graças às monções. A partir dessas cidades, surge a primeira grande civilização, a Arapiana, que possuía duas grandes cidades, Mohenjo-Daro e Harappa, que inicialmente tinham a capacidade de ter entre 20 a 50 mil habitantes. Ao longo do tempo, a civilização teve um grandioso crescimento, podendo
podendo ter chegado até 5 milhões de habitantes em seu auge. Essa civilização possuía hierarquias sociais, um sistema de escrita próprio, a escrita do Indo ou escrita Harappa, que até hoje não possui uma tradução, já que nenhum texto bilíngue foi encontrado. Essa grande civilização teve grandes cidades planejadas e comércio de longas distâncias com outras culturas e regiões do mundo, inclusive trocas comerciais com a Mesopotâmia. A qualidade do planejamento urbano sugere que os governos eram eficientes, dando prioridade à higiene, com os mais antigos sistemas de saneamento urbano da história. Outro fato foi o da acessibilidade aos meios de rituais religiosos, favorecendo a centralização da fé. Ao sul do continente indiano, tem-se os povos dravidianos, que na realidade é um grupo linguístico que teve uma cultura não escrita que tanto influenciou como foi influenciada pelos povos do noroeste do continente indiano, os arapianos. Ao longo do tempo, a civilização arapiana teve um grande declínio a partir de constantes secas ao longo do vale, principalmente por conta de rios intermitentes que não tiveram seu suprimento de água advindo das monções anuais. Monções é o período de grandes chuvas na região da Índia e Sudeste Asiático, entre os meses de junho e outubro. Essa grande seca forçou as pessoas a imigrarem tanto para a Ásia Central quanto para a região central da Índia. Enquanto isso, os povos indo-arianos, de região incerta, provavelmente do Cáucaso, iniciam ondas migratórias para algumas regiões do mundo, inclusive a atual Índia. A civilização Harappa acaba oficialmente em 1300 a.C. Contudo, suas influências culturais se mantiveram vivas indiretamente. A partir do ano de 1500 a.C., se inicia o período Védico, ou Era Védica. Como o nome já diz, este período está diretamente ligado aos Vedas, que são um conjunto de textos sagrados antigos que dão origem ao hinduísmo. Os Vedas são compostos por coleções de hinos, mantras, cânticos e rituais que foram transmitidos oralmente por gerações antes de serem eventualmente registrados por escrito, na língua sânscrita, sendo que o significado da palavra Vedas é conhecer, saber. Neste período, ocorre uma grande urbanização na região centro-norte do subcontinente indiano, na planície indogangética. Lembrando que os estudos aprofundados e completos sobre a civilização do Vale do Indo serão abordados em próximas aulas. Conhecendo melhor como foi a civilização do Vale do Indo, vamos entender como se desenvolveu a imponente China antiga. Seres humanos já viviam na atual China há milênios, entre 170 a 80 mil anos, assim como são encontrados em várias regiões da China ossadas de Homo erectus, demonstrando que essa região já era conhecida e habitada por seres ao longo de milhões de anos, evidenciando ser um local fértil e com boas possibilidades de desenvolvimento. Assim como as outras grandes civilizações ao redor do mundo, a sociedade chinesa se desenvolveu próxima de rios, sendo elas as civilizações do Rio Amarelo, civilizações do Rio Yangtze ou Rio Azul e a civilização do rio Liu. Inúmeras civilizações e culturas se desenvolveram ao longo dos rios e de suas bacias hidrográficas, que ao longo do tempo tiveram suas trocas e desenvolvimentos mútuos, sendo que na Idade do Bronze teve com a cultura Elirtou a responsável por um grande salto tecnológico na cultura metalúrgica entre os anos de 1900 até 1500 a.C. no Vale do Rio Amarelo. É importante citar que a produção metalúrgica na China já havia sido criada por outras culturas anteriores, como as culturas Qidia e Xiba. A diferença é que a cultura Elirtou foi a primeira a produzir bronze em grande escala. Os bronzes de Elirtou são significativamente mais avançados e abundantes. Essa cultura possui ferramentas de bronze, instrumentos musicais, assim como armas de bronze e placas com rostos de animais, demonstrando ser algo sistemático. Antes da primeira dinastia chinesa, é importante lembrar que, como em outras grandes civilizações, elas começam com chefias e, por consequência, a hierarquização e sistemas semelhantes a cidades-estados, que conquistam e expandem seus territórios. No caso da China, foi criado um mito de fundação do império, que possui grande divergência sobre sua veracidade, já que o caráter místico está presente na narrativa. Tudo começa com a história dos 3 soberanos, ou os 3 Augustos e os 5 imperadores, que foram um grupo de governantes mitológicos considerados sábios e justos. Eles precedem a dinastia Xia, que é considerada a
primeira. No mito, os 3 soberanos eram semideuses que usaram suas habilidades para ajudar a criar a humanidade e transmitir-lhe habilidades e conhecimentos essenciais. Os 5 imperadores eram sábios exemplares que possuíam grande caráter moral e pertenciam a uma idade de ouro, fazendo comunicações entre os deuses e os homens. Nesta história, os sábios eram encarnações do divino e ajudavam os humanos na transmissão de mensagem aos deuses. Neste período, o sistema de abdicação foi usado, no qual os imperadores abdicavam ao trono, cedendo para pessoas mais sábias, dispostas e preparadas para governar. Lembrando que neste período, a história real foi misturada com a mitologia. Após esse período mitológico, se inicia a dinastia Xia, entre 2070 até 1600 a.C., sendo registrado em 2 principais livros, os Registros do Grande Imperador e os Anais de Bambu de Sima Qian, que descreve a história chinesa a partir de 2500 a.C., abrangendo desde a era dos 3 soberanos e os 5 imperadores até o imperador de sua época, Yuan de Han, no ano de 130 a.C. A primeira dinastia, sendo ela de Xia, é considerada um pouco mitológica, sendo fundada pelo Yu o Grande, depois que Shun, o último grande imperador, lhe cede o trono. Antes da primeira dinastia, Yu é lembrado por seu papel na gestão das inundações do Rio Amarelo e na fundação da dinastia Xia após a sucessão para seu filho, que conquistou o poder de maneira forçada, sendo descrita como uma dinastia hereditária, com o governo passando de pai para filho. A sociedade Xia é frequentemente caracterizada por sua agricultura, metalurgia e cerâmica, favorecendo um grande desenvolvimento cultural e tecnológico em termos civilizatórios. Tradicionalmente, a dinastia Xia teria se enfraquecido, levando à ascensão da dinastia Shang. Entre os anos de 1600 até 1046 a.C., temos o advento da dinastia Shang, localizada na região do Rio Amarelo, na atual província de Henan, no nordeste da China. A sociedade Shang era organizada hierarquicamente com um rei no topo da estrutura política, sendo que a autoridade do rei era baseada em partes em sua capacidade de realizar rituais religiosos e oráculos. A metalurgia desempenhou um papel crucial na cultura Shang. Eles eram conhecidos por suas habilidades em trabalhar com bronze e produziam uma variedade de objetos de bronze, como vasos, armas e ferramentas. A dinastia Shang é famosa por seus oráculos inscritos em ossos e em cascos de tartaruga, conhecidos como ossos oraculares ou carapaças de tartaruga oraculares, eram usados para adivinhação e registros de eventos importantes. Essas inscrições fornecem informações valiosas sobre a sociedade, a religião e os costumes da época. A dinastia Shang chegou ao fim após o rei Zhou, fundador da dinastia Zhou, liderar uma revolta bem-sucedida contra o último rei da dinastia Shang, o imperador Di Xin. Segundo a lenda, a crueldade de Di Xin e sua negligência dos deveres religiosos levaram à desaprovação dos deuses e à queda da dinastia. Portanto, com o fim da dinastia Shang, inicia-se a dinastia Zhou, que historicamente está localizada na Idade do Ferro. Essas são as grandes civilizações da Idade do Bronze. Contudo, este longo período entre 3.500 até 1.200 anos antes de Cristo entra em uma crise, o famoso colapso da Idade do Bronze. Esse período pode ser considerado a primeira grande crise econômica e social generalizada da história, ocorrendo entre 1300 a 1150 a.C. Essa crise afetou principalmente as primeiras grandes civilizações, como as do Mar Egeu, Levante, Mesopotâmia, Anatólia e Norte da África, sendo algo extremamente violento e perturbador para as sociedades que estavam vivendo da bonança até esse período. Inúmeros reinos e civilizações acabaram, como o fim da grande civilização micênica, reduzindo suas grandes conquistas a pequenas aldeias isoladas, assim como o Império Hitita entrou em colapso, os reinos assírios e egípcios conseguiram se manter, mas ficaram extremamente enfraquecidos, fato que favoreceu o crescimento econômico da civilização fenícia, residentes no atual Líbano. Na historiografia, tem-se inúmeras causas para a crise, sendo elas um conjunto de fatores que, somados, causaram uma grandiosa destruição, como erupções vulcânicas em diversas regiões do globo, secas prolongadas, um grande número de doenças causadas pelas grandes aglomerações de pessoas e com o contato com outras regiões do mundo, assim como as invasões dos povos do mar e problemas econômicos,
mudanças devido ao surgimento de uma nova tecnologia, a fundição do ferro. E por último, a mudança de tecnologia e de novos métodos militares que causaram o enfraquecimento e o fim de reinos com táticas ultrapassadas. A deterioração dos governos acabou com as grandes rotas comerciais, levando a uma redução severa da alfabetização em grande parte da região do Oriente Médio. Essa crise foi tão devastadora que pode ser considerada a maior crise da Idade Antiga, perdendo apenas para a queda do Império Romano do Ocidente. Ao longo dos séculos, o período da Idade do Bronze foi considerado por historiadores futuros como a Idade de Ouro da humanidade, sendo esse período muito romantizado quando comparado aos terrores ocorridos na Idade do Ferro. Um dos acontecimentos mais icônicos em meio a essa grande crise foram as invasões dos povos do mar, em grande parte do Mediterrâneo. Os povos do mar podem ser considerados uma união/confederação marítima que atacaram e destruíram grandes cidades do Egito e Levante. Esses povos possuem origem incerta, pois possivelmente era uma coalizão de indivíduos com diferentes origens étnicas de várias regiões, como do Mar Egeu, oeste da Anatólia, ilhas do Mediterrâneo e sul da Europa. Eles praticavam as invasões com o intuito de saquear as cidades e, apesar desses povos não terem sido a causa do colapso da Idade do Bronze, eles podem ser considerados o estopim de toda a crise. Sabendo de maneira geral como foi a Idade do Bronze, o período de grandes inovações para o surgimento das grandes civilizações, entraremos na Idade do Ferro. Como vocês perceberam, esta parte do vídeo foi a maior. Por quê? A Idade do Bronze é o início dos reinos, dos impérios, das governanças, das cidades-estados, das grandes civilizações. Por isso que ele foi tão abordado nesse tópico. Mas vale lembrar que o que estudamos agora não condiz com 1% do que será explorado aqui nesse canal. A Idade do Ferro se inicia quando a produção de ferro fundido começa a substituir as ferramentas e armas de bronze. Na Anatólia, no Cáucaso e no sudeste da Europa, isso ocorreu por volta de 1300 anos antes de Cristo. Na região da Mesopotâmia e Levante, a Idade do Ferro coincide com o colapso da Idade do Bronze em 1200 a.C. Essa tecnologia metalúrgica se propaga por todo o Mediterrâneo e pelo sul da Ásia nos anos de 1200 e 1100 a.C., alcançando a Ásia Central e Europa Oriental. Na Índia, a Idade do Ferro começou com a cultura de ferraria chamada de cultura de louça cinza pintada, datando entre 1200 e 600 a.C. O uso do termo Idade de Ferro na arqueologia do Sul, Leste e Sudeste Asiático é menos comum e mais recente do que no Oriente Médio. A África não passou por uma Idade do Bronze generalizada, contudo, muitas regiões fizeram uma transição direta da Idade da Pedra para a Idade do Ferro. Isso aconteceu pois muitas sociedades não tinham nem o cobre nem o estanho para a produção do bronze, mas em compensação possuíam jazidas de ferro, que em contato com as novas tecnologias conseguiram extrair e produzir as ferramentas de ferro. O fim da Idade do Ferro é muito divergente, pois o ferro e o aço são utilizados até os dias de hoje na construção de inúmeros objetos. Contudo, formalmente, podemos considerar de maneira arbitrária que o fim da Idade do Ferro ocorre com as conquistas romanas do século I d.C., mas é importante salientar que inúmeras culturas tiveram seus desenvolvimentos em tempos diferentes na história. O nome Idade do Ferro pode fazer correlação com a divisão das eras dos homens de Hesíodo, o qual dividiu a existência humana em 5 categorias: Idade do Ouro, Idade da Prata, Idade do Bronze, Era Heróica e, por último, a Idade do Ferro, sendo esta considerado o tempo no qual vivemos. Neste período, segundo Hesíodo, os humanos vivem uma existência de trabalho e miséria. Os filhos desonram os pais, irmão briga com o irmão e o contrato social entre convidado e anfitrião é esquecido. Durante esta era, o poder dá certo e os homens maus usam mentiras para ser considerados bons. No auge desta era, os humanos não sentem mais vergonha ou indignação diante de transgressões. Os bebês nascerão com os cabelos grisalhos e os deuses terão abandonado completamente a humanidade. Não haverá ajuda contra o mal. Fecha parênteses. A característica de uma cultura da Idade do Ferro é a produção em massa de ferramentas e armas feitas não apenas de ferro, mas também de ligas de aço fundido, que, como foi dito no início do vídeo, aconteceu de maneira acidental por conta do contato do ferro recém-fundido com o carbono advindo dos carvões. A capacidade de produzir ferro ou aço fez com que as ferramentas e armas se tornassem mais duras e mais leves que o bronze, mais resistentes e mais mortíferas do que qualquer outro metal já produzido até então. Outro diferencial do ferro em relação aos outros metais antes utilizados é que o ferro é muito mais abundante e fácil de encontrar. O único problema que ele possuía até
até a invenção de novas tecnologias, é o seu alto ponto de fusão, de 1538 graus Celsius. A partir do momento que o homem consegue fundir o ferro, o desenvolvimento de exércitos, cidades e produções agrícolas, a partir de melhores ferramentas, alcançam uma maior abrangência. Outro empecilho encontrado que impossibilitava a produção e manuseio do ferro é a questão de sua pureza, que além dos fornos muito quentes, que eram especialmente projetados, era necessário o desenvolvimento de procedimentos complexos para a remoção de suas impurezas. Uma das razões para a transição do bronze para a produção e desenvolvimento dessa nova tecnologia foi a escassez do estanho, junto com os problemas da crise da Idade do Bronze, que reduziram drasticamente o comércio a partir de 1300 a.C. Nesse tempo, muitos objetos de bronze foram reciclados para a fabricação de armas e o uso do ferro começou a se generalizar, levando à melhoria da tecnologia de fabricação, reduzindo os custos, e após o colapso da Idade do Bronze, o estanho voltou a estar disponível. Contudo, o ferro já era mais barato, mais forte e mais leve, e os instrumentos de ferro forjado substituíram permanentemente as ferramentas de bronze. Durante a Idade do Ferro, surgiram várias inovações significativas que moldaram o curso da história da humanidade. Inovações na agricultura, como o uso de arado de ferro, que tornou mais eficiente o cultivo de terras, levando a excedente de alimentos e, consequentemente, ao crescimento das populações urbanas. Por consequência, houve a expansão do comércio, impulsionando a interação cultural e as trocas de tecnologia, de ideias, de produtos e de conhecimento científico. Com o ferro, as armas ficaram mais mortíferas e as cidades ficaram mais suscetíveis a invasões, necessitando do desenvolvimento de fortificações para se proteger de ameaças, como a construção de muralhas de pedra e fortalezas, revelando os avanços na engenharia da construção, sendo que uma das maiores revoluções desse período foi a invenção da moeda metálica a partir da Anatólia no ano de 700 a.C. Na Idade do Ferro, após o enfraquecimento dos grandes impérios da Idade do Bronze, começa a nascer uma nova era de impérios, como o Império Aquimênida ou Império Persa, Império Romano, as civilizações da Grécia Antiga, o Império Maurya na Índia, civilizações chinesas, o Reino de Kush, a civilização celta e a civilização Olmeca nas Américas, mesmo esta não tendo contato com a produção do ferro. Todas essas civilizações serão explicadas e abordadas de forma completa ao longo do tempo nesse canal. Portanto, se inscreva no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Diferente do tópico anterior, onde eu expliquei como surgiu e evoluiu as sociedades na Idade do Bronze, nesse tópico apenas irei explicar como o manuseio e o controle da fundição do ferro se deu, por alguns motivos. O primeiro é que nesse período milhares de reinos e civilizações surgem, portanto explicar de forma resumida em um vídeo ficará muito maçante e confuso. Segundo, irei produzir vídeos no futuro explicando cada reino e império da humanidade de forma mais abrangente. E terceiro, o vídeo já está bastante longo e acaba que a retenção do vídeo será reduzida caso este vídeo fique com um tamanho exorbitante. Sabendo disso, vamos entender como as tecnologias no manuseio do ferro se desenvolveu ao redor do mundo por regiões. No Oriente Médio, a Idade do Ferro começou após a descoberta das técnicas de fundição e forja do ferro na Anatólia, possivelmente advindas do Cáucaso ou sudeste da Europa a partir de 1300 a.C. A Idade do Ferro nessa região pode ser dividida em dois períodos, Idade do Ferro I e Idade do Ferro II. Muitas das tradições ou culturas dessa região mantiveram suas tradições do tempo da Idade do Bronze, mesmo com o contato com as tecnologias do ferro. Nessa região, no Império Persa, há uma continuidade sociocultural durante esse período de transição, sendo que os primeiros artefatos de ferro só começaram a ser utilizados em grande escala a partir de 900 a.C. Já na região da Mesopotâmia, tem-se artefatos de ferro que datam 3.000 anos antes de Cristo, antes mesmo da Idade do Ferro. Já o uso generalizado de armas de ferro se inicia em 1000 anos antes de Cristo, com o desenvolvimento da fundição de ferro atribuída aos hititas durante o final da Idade do Bronze. O sucesso do Império Hitita durante o final da Idade do Bronze se baseava nas vantagens proporcionadas pelo monopólio da siderúrgica na época, até o seu declínio por conta das invasões dos povos do mar. Na região do norte da África, em especial no Egito, a Idade do Ferro se inicia no terceiro período intermediário do Egito, ou seja, entre 1070 até 712 a.C. O metal ferro é relativamente escasso nos achados egípcios, sendo que o bronze permaneceu como metal dominante até 671 a.C., com as conquistas dos povos neossírios em 671. A explicação para isso pode ser que o ferro era considerado um metal impuro pelos antigos egípcios, já que nunca foi utilizado na fabricação de peças de arte, ornamentos ou para qualquer atividade religiosa. O ferro só foi fabricado com o intuito de produzir armamentos como espadas, escudos, punhais e pontas de lança. Já na Europa, a Idade do Ferro corresponde à última fase da pré-história da Europa, já que até então na Europa não havia um sistema de escrita, com exceção da escrita cretense, linear A e linear B. Para grande parte da Europa, a Idade do Ferro ocorreu de forma abrupta a partir das conquistas dos romanos. Os artefatos de ferro mais antigos da Europa datam cerca de 1100
100 anos antes de Cristo a partir do Cáucaso, se espalhando para o norte e para o oeste ao longo do tempo, cerca de 500 anos. É importante lembrar que a Idade do Ferro não começou quando o ferro apareceu pela primeira vez na Europa ou em qualquer região do mundo, mas sim quando começou a substituir o bronze na preparação de ferramentas e armas. Essas mudanças não correspondem ao mesmo tempo em toda a Europa, já que os desenvolvimentos culturais locais desempenharam um grande papel na transição para o uso do ferro. Indo para a China, a tecnologia da metalurgia do ferro teve seu início em 900 a.C. Na China, a história é periodizada pelas dinastias dominantes, portanto, o termo Idade do Ferro não é normalmente utilizado para descrever esse período na história chinesa. Contudo, o ferro alcançou o Vale do Rio Azul, ou Yangtze, a partir de 600 a.C. Já na região mais oeste da China, no Planalto tibetano, uma cultura da Idade do Ferro foi associada à cultura Zhangzung, já que ela é descrita nos primeiros escritos tibetanos. Na península da Coreia, tem-se armaduras de peito e pescoço que datam o ano de 300 a.C. Possivelmente, esses objetos de ferro foram introduzidos na Península Coreana através do comércio com as sociedades da região do Mar Amarelo, a partir de 400 a.C., e no Japão, acredita-se que os itens de ferro, como ferramentas, armas e objetos decorativos, foram introduzidos a partir de 300 a.C., provavelmente pelo contato constante com as sociedades da Península Coreana e China. Indo para a África, na região da África subsaariana, ou seja, região que faz fronteira com a parte sul do deserto do Saara, a Idade do Bronze não se fez presente em todos os locais. Como eu disse anteriormente, muitas sociedades deram um salto direto para a produção do ferro, que com o tempo se espalhou por grande parte da África, até mesmo entre as sociedades consideradas primitivas. Nas outras regiões do planeta, o controle e o manuseio dos metais não ocorreu nesse período, levando séculos à frente para terem o contato com tais tecnologias, como as sociedades da Oceania e das Américas. Como vocês perceberam, esse vídeo serve como uma essencial introdução de toda a Idade Antiga e ao longo desse ano irei abordar de maneira extremamente aprofundada todas as sociedades e civilizações. Os estudos da Idade dos Metais se dá graças ao seu caráter revolucionário que possibilitou o desenvolvimento de outras tecnologias. Espero que vocês tenham entendido melhor o que foi esse período na história e espero vocês no próximo vídeo sobre a Mesopotâmia. Finalmente, o vídeo acabou. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunte para mim, não tem problema. Eu vou tentar responder. Deixa o like, se inscreva e até em breve com o próximo vídeo aqui no canal. E o próximo vídeo será sobre a Mesopotâmia. Muito obrigado e tchau!